Então, pessoa, precisamos aí não só ter bons contextos para a introdução, mas conhecer umas figurinhas influentes para nós usarmos também nos desenvolvimentos do texto, não é não? Para isso, você precisa juntar aí nos seus conhecimentos e no seu arsenal criativo algumas celebridades, algumas figurinhas relevantes e algumas teorias mais ainda. Então minha proposta para você é trazer alguns pensadores cujas bases teóricas são tão boas e tão universais que você pode usar para defender qualquer assunto, para dar suporte para qualquer tese. Vamos fazer isso? Vamos organizar alguns? Vamos lá. Você não precisa necessariamente ser um sociólogo ou um especialista de humanas. É simplesmente dominar o conceito para usá-lo no texto. Um dos mais influentes e um dos que eu mais gosto para justificar principalmente os nossos comportamentos é o Pierre Bourdieu. E por que comportamento é uma coisa legal de você usar no texto? Porque, olha, na divisão dos parágrafos de desenvolvimento, funciona muito você fazer um parágrafo sobre uma questão comportamental e outro parágrafo sobre uma questão social, político-econômica mais ampla. É uma divisão super eficaz, sabe? Mais eficaz do que trabalhar com causa e consequência. Então você pode fixar comportamento, política, comportamento, economia, comportamento, sociedade, certo? E o Bourdieu tem uma visão interessante sobre comportamento. Bourdieu comenta que boa parte dos nossos comportamentos não são necessariamente escolhas individuais, mas determinações de grupo. Porque sim, veja, a maior parte do que a gente escolhe ou não fazer, o que a gente escolhe ou não viver, ou as reações que nós temos em relação ao meio, são resultado do que as outras pessoas esperam de nós, ou do que as outras pessoas determinam para nós, e caso a gente não cumpra, nós somos expulsos do grupo social a que elas também pertencem. A isso Bourdieu chama de hábitos. Hábitos, sim, com uzinho aí, latim, traduz-se como comportamentos vinculados a determinados grupos que condicionam as nossas escolhas individuais. Então veja, o fato de hoje você estar estudando para uma redação, para fazer uma prova, seja para entrar num cargo público ou numa universidade, não é bem uma escolha individual. É o fato de você viver num grupo social que espera isso de você. Que espera que você tenha um bom trabalho, que espera que você ocupe um cargo público financeiramente rentável, que espera de você um determinado nível de resposta de produtividade e, obviamente, você não quer decepcionar essas pessoas. Você não quer ficar de fora do grupo a que elas pertencem, então você acaba fazendo. Se você for começar a pensar todos os seus comportamentos e as suas vivências em sociedade, você acaba descobrindo que praticamente nada do que você faz hoje é resultado de uma decisão individual. Praticamente nada é uma escolha deliberadamente pessoal. Não existe o pessoal. Segundo Bourdieu, Marcuse também comenta sobre isso, tudo que é pessoal também é coletivo, porque as nossas escolhas são coletivas. E aí, nós entramos em pontos um pouco mais graves, porque a gente percebe que não só as coisas que nós vivemos de forma, digamos, equilibrada são resultados de determinação de grupo, como estudar ou trabalhar. A gente percebe que violência também nasce assim. A gente percebe que vícios também nascem assim. As pessoas não começam a fumar, por exemplo, porque elas querem, ou porque o cigarro traz para elas uma sensação de prazer indescritível. Não. As pessoas começam a fumar porque as outras pessoas do mesmo grupo a que elas pertencem também fumam. É a mesma coisa pela qual, por exemplo, você passa quando começou a beber. Você não começou a beber porque você achou um negócio delicioso, meu Deus, manjar dos deuses. Não. Você começa a consumir álcool porque o grupo a que você pertence também consome. E isso acabou condicionando a sua escolha e você acabou julgando que caso você não bebesse,
enchesse a cara até cair na rua, passar vergonha, você não pertenceria ao mesmo grupo de amigos e talvez eles não te aceitassem da forma como aceitaram. Então não foi uma escolha sua. Não significa que você teve uma falha de caráter ou que você tem uma personalidade frágil. Não, você simplesmente foi direcionado pelo comportamento do grupo. Então, sejam ações responsáveis, equilibradas e produtivas, ou ações destrutivas, viciosas e desequilibradas, todas elas são determinadas pelos grupos a que pertencemos, assim como a manifestação dos preconceitos, com a manifestação das inúmeras violências institucionalizadas, são todos condicionamentos coletivos. Tudo que é pessoal é coletivo, percebe? E você nota como isso é produtivo? Eu não sei se eu tenho alguma redação em que um aluno tenha usado Pierre Bourdieu, para eu te dar de exemplo, nesse exato minuto, mas é um dos conceitos que eu tenho absoluta segurança e certeza que você vai usar em todos os seus textos, que você consegue encaixar em todas as redações. Eu queria muito encontrar uma, porque eu gosto de mostrar onde aconteceu. Quando eu encontrar, eu te mostro. Não tive nesse momento agora. Mas é uma das construções mais práticas da vida para você usar em tudo que você quiser para defender qualquer ideia que você surgir sobre comportamento, ok? Bom, mantendo a linha da discussão sobre comportamentos, para você ter mais referências, uma outra questão próxima dessa de Bourdieu, que você pode usar bastante também, é a que envolve a banalidade do mal da Hannah Arendt. Você já deve ter ouvido falar desse conceito, é extremamente famoso e talvez seja o conceito da Hannah Arendt mais debatido em todos os tempos. Hannah Arendt comenta que as pessoas não são boas ou não são más, em essência. As pessoas são resultado do modelo político e social em que elas estão inseridas. Pura e simples assim. Por que isso? Porque, claro, nós não conhecemos julgamentos fora do que essa sociedade determina para nós julgarmos. A gente conhece o meio que a gente está. E o filtro de julgamento que nós fazemos, sobretudo, é o filtro que esse grupo social, esse modelo político em que a gente está, nos oferece. O nosso discernimento é resultado desse grupo. Então nós não somos pessoas boas ou más em essência, nós somos resultados dessa coletividade. Ok, parecido com o Bourdieu, né? Bom, a Hannah vai um passo à frente. Hannah comenta que violências, brutalidades, crueldades tendem a ser consideradas normais quando elas fazem parte desses grupos, ou quando elas foram naturalizadas dentro do padrão de cultura, ou do padrão de sociedade, ou do padrão político de uma determinada época. Faz sentido para você? Olha, veja só, nós vivemos séculos de racismo nesse país. Séculos. Desde o processo de achamento do Brasil e de colonização até agora. Sim, que esse país é profundamente racista, sabemos, não é? Quer dizer que pessoas racistas são pessoas más, em essência? Não, não quer dizer que sejam pessoas más. Não são pessoas que necessariamente têm um pacto com o demônio e vão ser todas castigadas, não é isso. Mas são pessoas que respondem ao meio em que elas estão. Elas sempre viveram dentro de um grupo social que entendeu que racismo não era uma forma de violência. Ou um grupo social que nunca percebeu, talvez porque nunca tenha sido informada, de que esse tipo de comportamento ou aquele poderiam ser racistas. Então elas desenvolveram esse comportamento como uma resposta do grupo. O mal que elas produziram era banalizado dentro do grupo social em que elas estavam. Então não houve percepção sobre o mal. Percebe a profundidade disso? E isso justifica a maior parte dos problemas em sociedade com os quais nós convivemos. E justifica também a dificuldade de combatê-los. Não adianta haver uma lei simplesmente. Não adianta haver, no caso, só um debate político a respeito do assunto. É preciso haver uma mudança de cultura. É preciso haver uma mudança de percepção.
É preciso haver uma revisão do modelo político e social em que nós estamos. Se você veio de uma estrutura de sociedade assim, a tendência é que você reproduza os comportamentos. A Hannah Arendt trouxe esse estudo de processos de observação, do julgamento dos, digamos, culpados pelo grande, absurdo genocídio nazista, né? O grande holocausto. Você deve saber sobre isso. E aí, obviamente, nos julgamentos, né, daquelas figuras, Hannah Arendt assistiu a boa parte delas, e você deve imaginar como foi duro para Hannah Arendt assistir a tudo isso, porque Hannah Arendt foi uma mulher judia, ou seja, ela pertenceu ao grupo de pessoas que mais sofreu com o nazismo no mundo, e ela percebeu que naqueles julgamentos, os supostos criminosos, né, pelo grande holocausto, não tinham a percepção sobre o que eles fizeram. Ou não tinham a percepção de que aquilo que fizeram era um mal tão grande assim. Porque para o povo alemão ariano, naquele período, era parte da cultura, era parte da política, era parte da vida em sociedade. Então aquele mal brutal, cruel, foi normalizado. Isso é banalidade do mal, percebeu? Conceito fino, um dos melhores. Acredito que por ser tão prático assim, algum dos meus alunos deve ter usado para eu te mostrar agora. Deixa eu encontrar um para você, um uso e principalmente um uso que esteja correto, porque meus alunos vivem confundindo a matriz da Hannah Arendt, de colocar só que as pessoas se acostumam com a violência. Não é que elas se acostumem com a violência, elas não percebem que aquelas ações sejam violentas, certo? Mas Hannah Arendt é quase onipresente, então eu desconfio que eu vou encontrar pelo menos uma construção de parágrafo. Deixa-me ver, Consenso de Washington, American Way of Life, Darcy Ribeiro, Sartre, Constituição, Conferência de Estocolmo, Paulo Freire. Paulo Freire está aparecendo mais que Hannah Arendt, que absurdo. Hegel, Darcy, Constituição, SUS, que é mais? Capitalismo, Hannah Arendt, olha só. Foi o Henrico, sobre um tema muito específico. O tema era vestimentas religiosas no esporte. Se era legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. Isso diz respeito bastante ao uso das roupas femininas, né, bastante fechadas, na cultura islâmica. Aí veja, ele escreveu assim, ademais, é necessário compreender como o uso de vestimentas religiosas no esporte contribui para a normalização da submissão feminina, legitimando assim a opressão herdada do patriarcado. Complexo, né? Aí veja, conforme explica Hannah Arendt, notória filósofa alemã, o aumento na frequência de atos violentos torna-os banais no imaginário popular. Incorpora. A frequência, sem dúvida, ajuda, né? Sendo assim, permitir o uso de adereços religiosos, que na maioria das vezes representam a infertilidade da mulher, tende a normalizar essa visão machista de muitos. Aqui eu acho que a palavra não era infertilidade, houve um equívoco, era inferioridade. A inferioridade da mulher tende a normalizar essa visão machista de muitos. De fato, essa legitimação da opressão vai na contramão dos movimentos de contracultura do pós-Guerra Fria. Percebeu? Então, é de mencionar que um ato cruel, machista, né, patriarcal, de inferiorização, de submissão, de humilhação, seja lá o que for, tende a ser aceito como normal, tende a ser visto como normal, na medida em que é repetido, na medida em que é frequente, na medida que faz parte da vida dos cidadãos. Qualquer área você vai conseguir encaixar isso com perfeição. Deixa eu ver se mais alguém usou a dona Hannah para eu te mostrar mais um exemplo, pelo menos, desse uso. Não, Paulo Freire reinou na minha seleção de redações aqui. Não vou ter mais Hannah. Hannah foi expulsa. Paulo Freire eu já te contei como funciona. Não vou te contar de novo, não. Educação significativa, praxis, você já sabe. Bom, vamos a um outro
que eu acredito que vai dar conta também de 90% das suas teses, das construções que você fizer. Nós vivemos um grande paradoxo político no Brasil, que eu acho que é um dos argumentos mais fortes também para todas as redações. Que paradoxo é esse? De haver problemas graves, severos na nossa realidade, e muitos desses problemas serem negligenciados nas políticas públicas em nome de outras realidades que talvez nem sejam tão problemáticas, mas que sejam populares. Nós damos prioridade ao que é popular, não ao que é emergencial. Sabemos, não é? Pois então, nós temos uma sociedade morrendo de fome e de vírus. E estão discutindo o quê no Congresso? Armas. São as armas que estão matando mais brasileiros nesse momento? Não, temos um vírus mortal. E a partir do vírus mortal, uma taxa de desemprego absurda. E daí mortes por fome, aprofundamento das desigualdades. Mas a gente está preocupando com o quê? Com arma. Por quê? Porque discutir a arma é um assunto popular. Assim como é assunto popular aborto, são assuntos que mexem com as emoções, e aí geram o quê? Voto. Essa é a tese. Ou seja, nós temos um modelo político mais focado naquilo que agrada do que naquilo que resolve. A isso, Habermas dá o nome de política de contentamento, que no Brasil denomina-se populismo. Eu fico aqui tentando relembrar todos os padrões políticos que tivemos, todas as plataformas que nós sustentamos, e eu creio que, de Vargas até hoje, nunca houve na história desse país um modelo político que não fosse populista. Você consegue me dizer algum? Pouco provável. Porque veja, toda a estrutura política que nós desenhamos de Vargas nos anos 30 até hoje nesse país estão calcadas nesse mesmo padrão. Não é resolver os problemas que os brasileiros precisam, é lançar propostas sobre aquilo que as pessoas querem ouvir. É dizer aquilo que agrada. É dizer aquilo que eu consigo resolver em 4 anos que me garante uma boa plataforma para as próximas eleições. Infelizmente, esse é um efeito colateral do padrão de democracia contemporânea, não só no Brasil, em qualquer parte do mundo que tem um modelo democrático semelhante ao nosso. Não é uma proposta para resolver, é uma proposta para eleger, para agradar. Então nós estamos mais nesse contentamento, como Habermas discute, do que necessariamente nas soluções. Percebe? Então problemas de médio e longo prazo são ignorados, problemas que as pessoas não entendem tão bem são ignorados. Veja, um dos cenários graves dos nossos problemas sociais: drogas. Qual é o tipo de política pública que mais ocorre nesse país em relação ao combate às drogas? Invasão de favelas, perseguição a traficantes, não é? São a base, reinam sobre tudo. Essa política pública é a que resolve o problema das drogas no Brasil? Infelizmente não é. Nós sabemos que boa parte das drogas, ou praticamente todas as drogas que circulam pelo país, não têm origem brasileira, não são plantadas, produzidas ou manufaturadas aqui. São drogas que vêm das nossas vizinhas, as potências andinas, né? Grandes produtoras de drogas. Então o problema, minha senhora, não é no morro, não é na favela, o problema é na fronteira. Cadê a política pública sobre controle de fronteiras? Cadê a política pública sobre a circulação de material traficado ou contrabandeado no Brasil? Cadê o reforço da Polícia Rodoviária Federal nas regiões mais sensíveis para o tráfico de drogas? Você está vendo? Não, você não fica sabendo. Sabe por quê? Porque não existe. E sabe por que não existe? Porque não dá voto. Não dá voto falar que resolveu um problema na fronteira, mas dá voto falar que o traficante fulano de tal foi perseguido e morto na favela e exibir a cabeça dele como troféu. A cabeça dele como troféu resolve o problema? Não resolve, a droga não foi produzida por ele. Ele é só comerciante, né? A droga está vindo de fora. Mas aí lançar uma política pública sobre isso não rende voto. Política de contentamento. Nós lidamos com a realidade do tráfico no Brasil desde os anos 80
quando essas potências andinas se tornaram hegemônicas, e até agora a gente não resolveu. Tá ficando cada vez pior. Por quê? Porque não lançamos as políticas corretas. Ficou claro isso? Vejam o uso. Acho que Habermas aparece nessa minha super seleção de redação, que vai estar aí para você ler, pesquisar, copiar, inclusive, trazer para sua vida e para sua escrita, obviamente. Aqui, ó. Luana Siriano escreveu sobre alternativas para melhorar o sistema educacional. E no terceiro parágrafo dela, ela escreve: em segundo plano, é notório que a prioridade política é um empecilho na melhoria do sistema de educação brasileiro. Isso porque, segundo o sociólogo Habermas, vive-se uma democracia de contentamento, na qual os governantes preferem realizar propostas que promovam a aprovação social do que, de fato, resolver problemas. Viu a explicação? Sobre prioridade. Nesse sentido, eles priorizam o investimento em projetos visíveis, plataforma eleitoreira, e de curto prazo, 4 anos, né? Como o asfaltamento de ruas, que influenciará futuros processos de elegibilidade, em detrimento dos que demandam maior tempo e não alcançam de forma direta e explícita toda a população, como os educacionais. Percebeu a lógica? Então é dizer que nós temos uma política que não foca no que as pessoas precisam, foca no que as pessoas aplaudem. Nós somos o sistema político do aplauso, né? Aplaudiu, elegeu, é o que eu faço. Não é necessariamente aquilo que as pessoas precisam ouvir ou precisam receber. Argumento 100% aplicável para toda e qualquer redação que você queira escrever na sua vida. E pegando um gancho dessa matriz, eu estou falando de aplauso, significa que eu estou falando sobre emoções. Significa que nós vivemos em uma sociedade cujo filtro é o das emoções, né? Inclusive nós temos um paradigma tonto e que é difundido da forma mais intensa possível. Ouça seu coração. Traduzindo, faça cagadas, né? Nunca sobrepense, reflita, planeje, analise. Não. Ouça seu coração, ouça suas emoções. A gente só quebra a cara. Bom, por que a gente só quebra a cara? Porque a tendência é que, quando as emoções são colocadas como prioridade, nós perdemos a capacidade de reflexão. Você já deve, em algum momento da sua vida, ter ficado cego de raiva, cego de paixão, ou cego, sei lá, de qualquer outra coisa, e não percebeu a realidade tal como ela era, né? Golpe tá aí, você sabe como cai, sabe. Quem fala sobre isso? Jean-Paul Sartre. Nas palavras de Sartre, a emoção gera a degradação da consciência. A emoção tira a nossa habilidade de reconhecer o problema tal como ele é, de enxergar a realidade como ela é. Porque a emoção é imediata. A emoção não permite o tempo, né? E isso traz colapsos. Esse modelo de contentamento político que a gente vive é calcado na emoção. Boa parte das violências são passionais, resultado das emoções. Tá vendo a esparrela? Pois é, emoção é um dos nossos piores problemas, de uma sociedade, inclusive, focada nisso. Sérgio Buarque de Holanda, que é um extremo imenso de um historiador brasileiro, usa isso com outras palavras. Ele fala do homem cordial, numa obra que tem o mesmo nome, para mencionar que brasileiro foca mais no carisma, a gente gosta disso, não gosta? Mais no carisma do que na capacidade. E aí a gente sabe que a gente mistura muito da esfera pessoal com o coletivo, porque pra gente é a mesma coisa, e a gente não separa as emoções dos direitos, as emoções da reflexão, é tudo meio embolado, né? Isso, infelizmente, nos coloca em ciladas terríveis. Veja o uso aqui sobre isso. Acho que eu tenho um Sartre em um texto aqui para eu te mostrar. Vamos ver.
Eu tenho Sartre aqui na redação do César sobre ativismo ambiental. Ele menciona que é relevante abordar inicialmente o grande nível de comoção que as pautas ambientalistas geram na população. E não é só pauta ambientalista, né? Convenhamos. As pautas de segurança pública estão todas eivadas de muita emoção. As pautas de saúde estão cheias de emoção e pouca reflexão. As redes sociais colaboram para isso, TV, tudo, né? Aí ele diz, nesse sentido, é lícito referenciar o conceito de degradação da consciência de Jean-Paul Sartre. Para o autor, a emoção impede os indivíduos de gerarem qualquer tipo de reflexão racional. Logo, a criticidade em analisar determinados assuntos é substituída pela comoção. A criticidade é a análise racional. A comoção toma lugar. Aí ele diz, aliando-se ao tema, é notório que aqueles que lutam pelo ativismo ambiental, em sua maioria, apoiam-se a bases sensacionalistas para alcançarem mais impacto. Ou seja, você perde a base de conhecimento mesmo sobre o assunto, né? Deixa eu ver se eu tenho outro uso disso. Eu acho que dessa coleção eu só tinha esse Sartre como matriz para te exemplificar sobre esse uso. Acho que era esse que era mais forte. Aqui, ó, tenho mais Habermas espalhados aqui, com outro conceito. Deixa eu ver. Ó, tenho mais emoção, veja. É uma redação do Henrico sobre pena de morte. Aí ele diz, ó, primeiramente, deve-se apreender como a comoção social ocasionada por crimes hediondos provoca uma análise deturpada da realidade, que coloca a pena de morte como solução para a segurança pública. Comoção. Então, aí ele diz, conforme elucida Jean-Paul Sartre, expoente do existencialismo francês, a emoção provoca a degradação da razão. Assim, como certos crimes, como latrocínio e estupro, acarretam forte comoção na sociedade brasileira, as análises sobre as punições nesse tipo de situação são prejudicadas, o que leva à irresponsabilidade no fracasso pessoal, o que leva à irresponsabilidade nos julgamentos. Percebeu? Então, é o mesmo tipo de processo. Comoção dificulta a percepção sobre o que a realidade realmente é. Compreendido? Então aí, ó, você já tem uma coleçãozinha de celebridades para fazerem parte da sua vida. Vai tomar café com elas, usa em todos os textos, convida para jantar, memorize, use o máximo, aplique aos temas com as suas palavras, do seu jeito, para que elas se tornem íntimas. Quanto mais íntimo de você, mais fácil é colocar no texto. Combinado?